Bom dia, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos nessa manhã tão bonita, ensolarada. É com muita alegria que estamos todos hoje aqui. E para nossa harmonização, eu vou ler um pequeno trecho da obra Paz Todo Dia, de Lourival Lopes, que nos diz assim: semelhante atrai semelhante. Assim são os pensamentos. Se você assinala o bom aspecto de uma pessoa, ou mesmo de um acontecimento, esse aspecto chama outros de igual natureza e aumenta de intensidade. Isso acontece com os enamorados que chegam a grandes paixões, por exemplo. Se você fala mal de alguém, outros pensamentos parecidos surgem como reforço. Se agradece a Deus por alguma coisa, aparecem outras coisas para você agradecer. Use bem os seus pensamentos. Um pensamento de felicidade é isca de outros para que a ele se juntem. Então, com essa bela mensagem, iniciamos as atividades dessa manhã, elevando a Deus nosso pensamento de gratidão. Gratidão, Senhor, pela vida. Gratidão por esse dia maravilhoso, com tantas oportunidades à nossa disposição, para que cada um de nós escolha como usá-lo a cada segundo. Gratidão por esse planeta que nos acolhe, que nos dá todas as oportunidades que precisamos para os aprendizados que se fazem necessários, para que nós nos tornemos um pouco melhores a cada dia. Gratidão pela oportunidade de estarmos neste momento sintonizados contigo para nos prepararmos para essa mensagem, para essa orientação que aqui receberemos. E pedimos o teu amparo, o teu auxílio, para que nos ajudes a abrir a nossa mente para as palavras e o nosso coração para os sentimentos que possamos despertar a partir das reflexões que aqui nos serão oferecidas. Mestre Jesus, nós também queremos te agradecer por todas as dádivas que nos ofereces, por teres nos trazido o teu evangelho de amor e de luz, nos deixando esse farol luminoso no qual nós podemos nos espelhar para andar com mais segurança nos caminhos da vida. E te pedimos nesse momento o teu amparo, para que, conhecendo-nos, possas nos auxiliar a escolher a cada momento da jornada o caminho mais adequado, para que também nós possamos desenvolver os melhores sentimentos. Nossa gratidão também à nossa espiritualidade amiga, aos nossos guias espirituais e a todos os irmãos espirituais que orientam, que coordenam as atividades desta casa e que nos auxiliam sempre a fazer aquilo que seja o melhor para a nossa vida. Que todos nós possamos estar nesta sintonia espiritual elevada nesta manhã. Que assim seja. E o nosso amigo João, então,
hoje vai nos trazer algumas reflexões a respeito do tema família, oficina de reparação. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria no coração que nos encontramos uma vez mais reunidos nesta casa de orações e de trabalho, certamente amparados pelos benfeitores espirituais que dirigem esta instituição de luz e de amor, que todos nós possamos receber as vibrações benéficas, os bálsamos e os fluidos salutares emanados da espiritualidade maior para o fortalecimento do nosso corpo e da nossa alma na manhã de hoje. Nosso abraço fraterno e virtual também aos nossos amigos e irmãos que estão através do Facebook, do YouTube, sintonizados conosco, nos recebendo nos vossos lares. Também vai o nosso beijo no coração de todos. Que a nossa conversa fraterna da manhã de hoje possa atingir todos os nossos corações e que possamos nos instruir sobre a luz da doutrina espírita neste tema que estaremos abordando, que se chama Família, Oficina de Reparação. É um tema bastante grave e que toca bem de perto o interesse de todos nós, uma vez que esse instituto que nós chamamos família é, como nos dizem os próprios sociólogos, filósofos, que aprofundam-se no tema, a família sendo a célula máter da sociedade em que vivemos. Isso traz para nós bastante assunto de reflexões. A família de cada um de nós, como falamos anteriormente, sendo a célula formadora, a célula mãe da sociedade em que vivemos, é ela que constitui e que fornece constantemente os elementos que somos todos nós, que formamos a sociedade em que vivemos. Então, ao analisarmos tudo o que está acontecendo em nível social, no mundo em que vivemos, no nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, conforme nos assevera Humberto de Campos, esse espírito amigo que, através da psicografia do nosso saudoso e querido Chico Xavier, nos trouxe a obra intitulada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esta nossa sociedade brasileira, sociedade gaúcha, de todos nós que aqui nos encontramos no Rio Grande do Sul, a nossa sociedade aqui de Santa Rosa, enfim, tudo que nós observamos atualmente que muitas vezes nos deixa pasmos, algumas outras vezes nos deixa revoltados, até certo ponto indignados com o que acontece a nível social. De uma certa forma, meus amigos, é responsabilidade de cada um de nós, pois que todos nós somos os fornecedores do contingente que alimenta esta sociedade. E tudo que nós observamos em macrosistema na sociedade é oriundo da intimidade dos nossos lares. Tudo. Talvez não dos nossos que aqui estamos hoje sintonizados, que estamos aqui no centro, mas talvez sim também. Então precisamos refletir muito sobre este assunto. E uma sociedade equilibrada, uma sociedade moralizada, uma sociedade humanizada que saiba valorizar todas aquelas questões que devem ser prezadas e valorizadas para o bem de todos nós, inevitavelmente começa na nossa família.
Então, é interessante refletirmos sobre isso, especialmente sob a luz da orientação do Espiritismo, sob a luz da terceira revelação das leis divinas, que é a doutrina espírita. O que nos diz a doutrina espírita sobre a família? O que nos orientam os espíritos amigos sobre este assunto? Nós poderíamos citar aqui muitas questões que estão na literatura espírita, mas elencamos uma que Chico Xavier coloca para nós na sua ampla obra, os seus vastos livros que ele, através da sua psicografia e com o amparo dos espíritos amigos, deixou para o nosso estudo, que diz que a família é um cadinho depurador. Vejamos bem essa pequena frase, extraída de um contexto muito maior da obra, evidentemente. Mas quando nós observamos que é um cadinho depurador, nós precisamos entender o que é um cadinho. Porque a palavra cadinho nos arremete, se nós não formos pesquisar o seu conceito, a algo que é acolhedor, algo que é dócil, singelo. Quando nós vamos pesquisar o conceito do que é cadinho, conforme o dicionário Aurélio, nós vamos ver que é algo bem diferente do que pensamos. Cadinho é um pequeno vaso feito de um material refratário, portanto bastante resistente ao calor, aonde são colocados materiais, normalmente metais, e levados a uma fornalha de temperatura bastante elevada para fundirem-se esses materiais e formar com um amálgama um material homogêneo, ou seja, semelhante. Todos aqueles que eram diferentes ali dentro do cadinho, sob a alta temperatura do fogo, fundem-se e tornam-se semelhantes. Então nós vamos observando que quando Emmanuel, através de Chico Xavier, nos diz que a família é um cadinho depurador, nós podemos observar que eles têm a maior razão. Porque dentro de uma família onde nos encontramos, nós vamos perceber na convivência diária diferentes personalidades, diferentes caracteres nos componentes desta família. E a convivência diária, levando aqui para a comparação do cadinho que é levado à fornalha em alta temperatura, a convivência diária dentro dos nossos lares é esta fornalha com uma temperatura elevadíssima por vezes, que faz com que nós, elementos tão diferenciados, vamos através da vivência diária e se buscarmos na prática do Evangelho que Jesus nos deixou para o nosso ensinamento e na busca da doutrina espírita, nessa convivência diária, vai nos tornar elementos homogêneos, embora guardando as nossas individualidades. A família tem esta propriedade. E a nossa convivência diária serve exatamente para isso. Aí nós vamos buscar na literatura espírita uma vez mais, especialmente na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 14, intitulado Honrai o vosso pai e a vossa mãe, nós vamos buscar o porquê de que muitas vezes dentro da nossa família, entre irmãos consanguíneos, entre parentes bastante próximos, ou entre o marido e a mulher, os cônjuges, existe tanta dificuldade de convivência. Por que às vezes nos sentimos, e isso não é uma regra geral, evidentemente, mas às vezes nos sentimos muito mais simpatizantes, muito mais acolhidos entre pessoas que não são da nossa família. Gostamos de estar mais com pessoas do nosso trabalho, às vezes, das esferas sociais onde convivemos, da casa espírita, e dentro do lar temos aquela diferença de dificuldade de vivência. Por que disso?
no Evangelho segundo o Espiritismo, então, nesse capítulo citado, 14, nós vamos encontrar um conceito de família espiritual e família material. Então, segundo a lógica e o entendimento da doutrina espírita, nós temos a família espiritual de cada um de nós, que são aqueles espíritos que agrupam-se no mundo espiritual por simpatia, por afinidade, por mesmo tipo de gosto, de prazer, de valores. Eles simpatizam e reúnem-se no mundo espiritual e formam uma família, aonde a convivência é normalmente harmonizada, porque todos que ali se reúnem têm os mesmos gostos, as mesmas tendências, as mesmas afinidades e simpatizam, se dão muito bem por causa disso. Então nós temos essa família que, segundo nos orienta o Evangelho, é a família verdadeira que nós temos e que vai ampliando-se com o passar do tempo e com as reencarnações, tornando-se cada vez mais ampla, porque vão agregando-se cada vez mais indivíduos com o mesmo tipo de gosto. E esta família naturalmente vai evoluindo também. E temos a família material, que é esta família que atualmente nós estamos nesta encarnação. Cada um de nós tem a sua família, aquela família, vamos dizer, que é consanguínea, embora não seja também uma regra geral. Muitas vezes pessoas são agregadas mesmo não tendo o mesmo sangue, tem o mesmo sobrenome, vamos dizer, a família material, e nesta família material é que encontram-se muitas vezes as dificuldades de convivência. Porque nos explicam os espíritos amigos que aí, sendo esta família uma oficina de reparação, ali na família material não é somente espíritos simpáticos que vêm encarnar. Na família material ela é formada por necessidade evolutiva de cada um de nós. Então aqueles que vão conviver conosco na atual encarnação, na mesma família, nem sempre são espíritos simpáticos a nós. E muitos que ali estão são até mesmo antigos inimigos que nós tivemos no passado. Grandes desafetos que nós desenvolvemos em outras vidas pelos mais diferentes tipos de acontecimentos, normalmente por uso inadequado do livre-arbítrio nosso ou deles. Alguns de nós erramos muito uns com os outros, e por bondade e misericórdia de Deus, ao invés de formarem-se essas inimizades e durarem para a eternidade, Deus permite que nós voltemos através da reencarnação, planejemos uma família material, consanguínea, com o mesmo sobrenome, aonde vão encarnar ali espíritos que nós temos essas desavenças. E daí é que vem a explicação racional e lógica para essa dificuldade, muitas vezes, de trocar 2 ou 3 palavras com um irmão, muitas vezes. De tolerar ou de suportar a menor contradição, se for dentro do lar, se for dentro da família. De arvorar-se em cobrador, em juiz e muitas vezes até em carrasco executor daqueles que convivem conosco dentro do próprio lar. Quando na sociedade, quando andamos no trabalho, ou onde for, atitudes às vezes até muito mais graves são toleradas por nós, porque não temos comprometimento com essas pessoas. Já com aqueles que estão dentro do nosso lar, sim, nós temos o comprometimento. E daí vem explicações também por que muitas vezes, na figura de um filho, existe alguém que, embora os pais deem todas as orientações possíveis, demonstrem pela prática diária e pelos ensinamentos verbais tudo aquilo que é correto para aquela criatura. Tudo aquilo que a pessoa deve fazer ou não deve fazer para ser um homem de bem, para não ter vícios, para não fazer coisas erradas. E aquele filho teima em fazer.
teima em buscar convivências que não estão de acordo com os costumes da família, não estão de acordo com a boa moral, com o bom costume. E o pai e a mãe não entendem muitas vezes porque não conhecem a doutrina espírita, porque não conhecem o Evangelho de Jesus. E ficam muitas vezes pensando, por que Deus me deu um filho tão rebelde? O que eu fiz para merecer isso? Quando, conhecendo a doutrina espírita, vamos entender que muitas vezes esse filho rebelde, que busca pessoas às vezes até de má vida para a companhia, que tem hábitos que não trazem nenhum tipo de sentimento bom para a família, pelo contrário, trazem vergonha, trazem decepção. Por que este filho está ali conosco? Porque foi possivelmente alguém que no passado desenvolveu tudo isso. Desenvolveu a viciação, desenvolveu os hábitos equivocados. E por que Deus fez ele encarnar na minha família e às vezes eu ser o pai ou a mãe deste filho? Porque muitas vezes eu mesmo, nessa outra vida passada, através das práticas diárias, induzi essa criatura a desenvolver essas viciações. Eu colaborei para que ela estivesse no erro. Eu tomei atitudes que impulsionaram esta criatura para o precipício moral. E hoje, pela bondade de Deus, estou tendo a oportunidade de auxiliar a levantar da onde eu mesmo empurrei para ela cair. Então isso é muito interessante para que nós venhamos a refletir o que estamos fazendo na atualidade. O que estamos proporcionando para aqueles que convivem conosco, não só na família atual, mas aqueles que estão convivendo conosco, que às vezes a nossa atitude impulsiona esta criatura para o erro, impulsiona para o vício. Nós damos um mau exemplo e ela adquire um vício. Numa próxima vida, possivelmente estará na minha família para que eu ajude ela a saudar-se com aquele vício. Assim nós vamos entendendo muitas coisas que, sem o conhecimento da doutrina, nós não conseguiríamos entender. E aí vamos entendendo que a família é sim esta oficina diária de reparação, onde nós ali estamos inseridos com aqueles que exatamente precisamos estar, com a esposa que precisaríamos estar, com o marido que precisaríamos estar, que embora lá na fase de namoro, de noivado, como era antigamente, porque hoje esse costume já está um pouco desgastado e acho que isso até é um certo ponto prejudicial. Tenho esse entendimento, respeito àqueles que contrariam. Mas se nós prestássemos bastante atenção nessas fases que antecedem o namoro, o casamento, muitas decepções nós nos privaríamos. Embora lá nesta fase, às vezes até para completar o planejamento espiritual, nós nos transformamos num príncipe, né? Mostramos tudo aquilo que não somos para a princesa, estamos conquistando ainda, iludimos. Aí depois, quando casamos, voltamos a ser quem somos, o sapo, não é? Mas muitas vezes esse sapo foi planejado. E aí a pessoa fica pensando, meu Deus, eu não mereço um marido assim. Não mereço talvez, mas necessito. Uma esposa que seja assim, eu necessito, porque essa esposa foi planejada por mim. Evidentemente que isso não é inflexível, meus amigos. Nós temos livre-arbítrio. Nós podemos decidir e tomamos decisões aqui no mundo físico que às vezes nos desviam do planejamento. E não é outra causa de tantas frustrações que acontecem na formação da família, especialmente no casamento. Mas se prestarmos bem atenção, nós vamos escolher a pessoa certa, estamos com a pessoa certa. Depois de algum tempo ali casado, parece que não é. Aí a pessoa certa parece aquela colega do trabalho, parece aquela outra pessoa, parece aquele vizinho, mas não é. Vai conviver com ela, vai conviver com ele, que vai ver que vai estar cheio de dificuldades também.
E nós temos que nos dar conta, então, que esta sociedade de bem que nós desejamos vai começar nessa família. Embora vamos enfrentar essas dificuldades oriundas do nosso passado, mas estamos ali com a esposa, como falamos, com o esposo, com o filho, certinho, adequado. Não existe erro. Então, meus amigos, essa sociedade de bem que precisamos nós, cada um de nós, construir, ela vai começar dentro da nossa família. Aqui nós lembramos de uma pequena história, e aí vem a importância que tem de nós, como pais e mães, dar atenção para os nossos filhos. E nós até vamos mostrar este livro aqui, ó, que é uma sugestão de leitura ótima para os pais e para as mães, chamado A Arte Moral de Educar os Filhos. Isso aqui é um verdadeiro tratado para um pai e uma mãe educar um filho à luz do Evangelho e da doutrina espírita. É uma compilação que o nosso irmão Walter Barcelos fez de diversas obras da literatura espírita e das obras básicas, que nos traz orientações precisas e acertadas para nós atingirmos o objetivo de ser um bom pai e uma boa mãe. Então é uma sugestão muito boa de leitura. Não temos talvez ainda no posto de venda de livros aqui, mas aqueles que desejarem podem passar no posto de venda, fazer a encomenda, que na próxima vez que a Casa Espírita fizer essa compra, aquisição lá na Fergues, ou na editora que nós fazemos a compra, possivelmente nós vamos ter essa obra. Então é uma obra excelente. E a questão da história que eu falei, que me lembrei aqui, é do pai. Um pai que tinha atividades enormes no seu trabalho, como a maioria de nós temos, mas que por essas atividades e por um leve descuido da sua parte como pai, estava deixando um pouco de lado o seu filho, o que é um erro muito comum e muito grave que a maioria de nós comete na educação dos filhos. Deixar um pouco de lado o filho, a atenção, o carinho, a palavra amiga, o escutar o filho quando está em casa, depois que chegou do trabalho, porque está envolvido com os planejamentos do trabalho. Embora às vezes precisamos, mas às vezes fora do tempo de trabalho precisamos dar atenção para o filho, para a filha, para a família. E esse pai, tendo que projetar várias coisas que estava planejando para o trabalho, chegou em casa e se empenhou no trabalho. No que o filho dele veio até a sala, onde ele estava, trabalhando ainda ali em casa, e queria conversar. E o pai falou: meu filho, agora eu não posso. Mas pai, eu quero conversar com você, é uma criança bastante pequena ainda, em tenra idade. E o pai pensou: não, sabe de uma coisa, filho? Então assim, ó, vamos fazer um acordo. Eu vou te dar uma tarefa, depois que tu fizer a tarefa, eu converso com você. Aí o filho aceitou. E o pai pegou um quebra-cabeça com 1000 e poucas peças. O quebra-cabeça era um grande mapa mundi, um grande mapa do mundo. E aquele quebra-cabeça foi dado para o filho e pensou: olha, vai demorar 1 hora e pouco, 2 horas para montar esse quebra-cabeça, pelo menos, se conseguir montar. Deu para o filho e voltou para o seu trabalho. Alguns minutos depois, a criança foi lá e falou: papai, eu já terminei, agora eu quero conversar. E o homem pensou: mas não pode, vou lá olhar. Aí ele foi olhar, e ao invés do mapa mundi, a criança montou o verso do quebra-cabeça, que tinha um homem de braços abertos. E aí o homem parou e pensou assim: meu Deus, ele montou o lado mais fácil. E essa história, meus amigos, e assim o homem depois foi dar atenção para o filho, porque havia o acordo. Mas essa história nos arremete à questão da reforma social que queremos fazer. Nós não conseguiremos mudar o mundo se nós não conseguirmos reformar o homem. E o homem se reforma no dia a dia, nos nossos filhos, na nossa convivência, com a nossa esposa, com o nosso esposo, no nosso lar, na nossa família, que é a célula formadora da sociedade. E que é quem fornece, como falamos no início, os elementos bons ou maus, moralizados ou imorais. Não existe cidadão que ande pelas ruas da cidade que não tenha sido oriundo de uma família. E esta família muitas vezes não tem a mesma conformação em todos os aspectos, mas cada um está na família que precisa também. Cada um nasce no lar adequado, justo e necessário para fazer o seu trabalho nessa atual encarnação.
Quando nós olhamos, às vezes, o empresário corrupto, que corrompe o político, eles também vieram de uma família. E o empresário, o político, o funcionário, seja patrão ou subalterno, todos vêm de uma família. Todos eles. Aqueles que estão na nossa família hoje serão os cidadãos do futuro. O que estamos fazendo nós nesta oficina de reparação que é a nossa família, que pela bondade e misericórdia de Deus estamos tendo a oportunidade de ter nessa encarnação, para que esses cidadãos do amanhã sejam homens e mulheres de bem, que vivam a sua vida pautados no Evangelho. A Casa Espírita, meus amigos, embora agora com as restrições pela causa da pandemia do Covid-19, nós estejamos um pouco afastados materialmente das atividades, mas ainda assim temos atividades acontecendo online, mas a Casa Espírita proporciona para que nós encaminhemos o nosso filho para a evangelização infanto-juvenil. Mas aí depende de nós decidirmos se vamos apresentar Jesus para este filho, às vezes tendo que trazer no centro espírita 1 hora por semana, e já aproveitarmos e ficarmos no ciclo de paz, às vezes, que é um trabalho que acontece paralelo quando está acontecendo materialmente e presencialmente aqui no centro, mas para isso nós temos que ficar também, o que é uma ótima oportunidade, mas às vezes a gente prefere voltar para casa. Nos diz Santo Agostinho, também no capítulo 14 do Evangelho, que nós devemos prestar atenção, mas muita atenção nos nossos filhos, desde tenra idade, desde o berço, porque eles apresentam desde lá as tendências boas e más que trazem das outras encarnações. Se nós prestarmos atenção, nós vamos identificar. Mas aí lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, um espírito dá uma resposta para Kardec que nos deixa muito pensativos, relativa a essa questão de prestar atenção nos filhos, prestar atenção no esposo, na esposa, na convivência do lar. Esse espírito amigo nos diz que muitas vezes nós cuidamos mais de aprumar e de cuidar as árvores do nosso jardim e fazer com que elas deem bom fruto, do que de educar moralmente o nosso filho. Precisamos vestir essa camiseta. Precisamos usar a oportunidade e aperfeiçoar a nós mesmos primeiramente e buscar depois servir de auxílio para aqueles que estão na mesma família conosco, seja como marido, como esposa, como filho, como avô, como tio, seja como for. A doutrina espírita nos oferece os recursos. Buscai e achareis, disse Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção de todos e que a paz do Cristo permaneça em cada um dos nossos corações. Então, Senhor, depois dessas reflexões, nós queremos te pedir que nos ajudes para que possamos, na nossa família, na nossa vida diária, prestar atenção àqueles aspectos que precisamos, talvez, corrigir, modificar ou dedicar mais atenção para que cada um dos membros da nossa família possa utilizar esse período da atual encarnação para desenvolver as habilidades, as aptidões necessárias
como espírito em evolução. Sabemos da nossa pequenez moral. Por isso, pedimos o teu auxílio para fortalecer a nossa fé, a nossa coragem, a nossa vontade diante dos percalços da vida. Que cada um de nós possa buscar em Ti aquilo que necessita para a cada dia viver de forma mais equilibrada, mais amorosa, mais respeitosa, tanto com os membros da família, como de todos os demais irmãos que se encontram conosco nessa jornada. Mestre Jesus, solicitamos também o teu amparo. Ajuda-nos a compreender o teu evangelho e a colocá-lo em prática na nossa vida diária. Ampara a nossa pequenez, nos fortalecendo na fé e na coragem diariamente. Espíritos amigos, solicitamos também o amparo e o auxílio de cada um de vocês, para que juntos, cada um de nós, espíritos ligados a esse planeta, possamos dar mais um passo no rumo da conquista, da construção do reino de Deus dentro de nós, para que assim, a partir de dentro de nós, cada um possa contribuir para que também a sociedade que está fora de nós possa se tornar mais justa, mais equilibrada e mais fraterna. Que cada um de nós possa receber nesse momento os fluidos salutares que necessita para o restabelecimento da saúde física, espiritual, emocional. E que cada um de nós possa sair daqui hoje levando o coração repleto de bons sentimentos, compartilhando-os com todos que encontrarmos. Que assim seja. Então, nesses tempos de pandemia, o passe espiritual é o único que nós podemos fornecer, fornecido pelos espíritos amigos, já foi fornecido a todos nós aqui. Desejamos então a todos um domingo de muita alegria, de convívio familiar, amistoso, e uma semana de muitas coisas boas, de muitas alegrias para todos. Obrigada.